Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. E agora, cinema no rádio com Padu e Marta Padovese. Olá, Padu! Olá, Marta, tudo bem? Novamente aqui com o Cinema no Rádio. E qual filme é o escolhido de hoje? O famoso Cidadão Kane, considerado por muitos como o melhor filme de todos os tempos. E por que você escolheu esse filme em particular? Primeiro que todo mundo deveria assistir, independentemente de gostar de cinema ou não. Se gostar de cinema, é obrigatório assistir o filme. Se você for aluno de comunicação na faculdade, aí então é uma exigência, porque ele traz não só uma história peculiar na época, que hoje você poderia dizer que a história de hoje, ela está retratada no ambiente que nós vivemos hoje, mas porque ela traz uma série de novidades da época no aspecto cinematográfico. Essas inovações são ângulos de câmera, exploração do campo, narrativa, edição e montagem, que foi muito sofisticada para a época. Ela não era linear na narrativa, são flashbacks da vida do personagem principal. Chester Foster Kane, esse é o nome do personagem principal, que é interpretado pelo próprio George Orson Welles, também é o diretor. Logo depois do filme, ele não teve assim um sucesso esperado. Ele teve uns anos depois, em função de uma reexibição, né, que ele teve e teve um impacto positivo. Você pode dar o valor também para o filme dele, não é só por causa dos aspectos cinematográficos, é porque o filme dele causou uma polêmica muito grande, porque, como dizer, assumido pela maioria dos críticos, que ele fez o papel, o diálogo, baseado num empresário americano chamado William Randolph Hearst, que era mais ou menos um empresário da mídia marrom, que hoje a gente chama de fake news, né? Por isso que eu escolhi também, porque o filme dele é atual nesse sentido. Tudo que aconteceu no filme, se fosse verdade, é o que está acontecendo hoje. Ele começou a ser conhecido por uma transmissão de rádio. Essa história é bem interessante. O George Orson Welles, ou como todo mundo chama de Orson Welles. Em torno dos 20 anos, ele já estava trabalhando em ambientes cinematográficos, né, como auxiliar, como ajudante de atividades na rádio, e teve um espaço também para ser locutor. Numa dessas oportunidades, ele fez um episódio de um seriado chamado A Guerra dos Mundos. E nesse episódio, ele fez de tal forma, teve tal performance e tal desempenho, que a grande parte da população acreditou naquilo que ele estava falando. E isso foi de madrugada, que era uma invasão alienígena. E todo mundo ficou desesperado. Então, isso aí marcou profundamente o ambiente radiofônico cinematográfico. Tá? E com isso, ele ganhou espaço para fazer o Cidadão Kane posteriormente. Ele recebeu 2 Oscars. Um honorário, que foi só dele, e um outro que ele compartilhou com o Mankiewicz, que era o co-roteirista. Mas o próprio Mankiewicz, depois de ter sucesso o filme, ele se tornou um reclamão, vamos dizer assim, deste Oscar, porque ele achava que era só para ele, porque o Orson Welles não ajudou em quase nada. Por outro lado, o Orson Welles dava o crédito ao Mankiewicz. Tá? Então, no filme Cidadão Kane, ele concorreu a 9 Oscars. Mas ele só ganhou um de roteiro original. Depois de muito tempo, né, o
Orson Welles ganhou um Oscar honorário, que é para premiar aquele que nunca teve Oscar, né? E deveria ter recebido, né? O filme Cidadão Kane perdeu o Oscar para um filme chamado Como Era Verde Meu Vale, que é excelente também. É um filme dirigido por John Ford, que também está entre os melhores diretores de Hollywood. O Orson Welles dirigiu quase 50 filmes, entre longas e curtas metragens. Escreveu várias obras também e ele atuou em quase 120 produções, como ator ou narrador. O seu trabalho profissional realmente foi na parte do cinema. Você só lembra dele por causa desse filme Cidadão Kane. O filme Cidadão Kane atingiu tal poder, vamos chamar assim, que ele inibiu o resto dos filmes que o Orson Welles fez. O mal de falar do filme é mais por causa do comportamento do Orson Welles, que não era uma pessoa fácil de lidar. Ele era muito exigente e, como ele tinha planejado uma série de novidades cinematográficas, você sabe que quando você muda a composição do status quo, né, daquilo que é normal, você tende a ser criticado muito. Ele foi criticado muito, mas conseguiu se suplantar essas coisas, tanto que o filme hoje é considerado um dos melhores do mundo, né? Mesmo após tantos anos, porque o filme é de 1941, ele ainda é considerado um dos melhores filmes já feitos, justamente por essas inovações que ele trouxe na época, e isso, quando se olha hoje, ainda se consegue ver essa genialidade de direção do Orson Welles. Eu não concordo muito com essa expressão que é o melhor filme de todos os tempos, porque para todas as vezes que você faz esse tipo de classificação, seja em qualquer área, vou dar um exemplo mais bobão. Qual é o melhor jogador do mundo? Pelé. Mas as condições que ele jogou futebol é diferente de hoje. Tem um monte de gente que não viu o Pelé jogar. Então não vai considerar o Pelé como o melhor jogador do mundo. É a mídia que faz isso aí. Eu não estou desmerecendo esse fato, mas tem que ter um cuidado para falar. Então, quando você assiste Cidadão Kane e depois você assiste um Guerra nas Estrelas, que é outro mundo, é outra maneira de fazer, que é considerado um dos melhores filmes também, você coloca em dúvida essa expressão melhor filme de todos os tempos. Eu diria que ele está entre os 20, 30 melhores filmes de todos os tempos, e aí vai do gosto de cada um. Para benefício dele nessa classificação, que esse filme foi feito em meio à Segunda Guerra Mundial, né? Em 1941, 2 anos de Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos ainda não tinha entrado na guerra. Os Estados Unidos entrou na guerra em dezembro de 1941 e o filme foi lançado 5 de setembro de 1941. Então você teria que estudar bastante o contexto para entender o filme, inclusive. Ele é considerado um dos artistas mais versáteis do século XX no campo do teatro, rádio e cinema. Por isso, o pessoal considera o filme dele ótimo e talvez o melhor de todos. E você tem razão quando você diz que se tem que levar em consideração a época e o tipo de filme, porque hoje tem realmente muitos bons filmes já foram feitos. Sobre o mesmo tema, né? Que é o tema da manipulação de informações, de corrupção, de ambição desenfreada. Tem uma série de características que você vê em outros filmes, em seriados de TV. Então você pega, por exemplo, os seriados de TV que trata do narcotráfico, você vai encontrar um monte de características que tem nesse filme. Vamos voltar a falar das características cinematográficas do filme, que é considerada hoje ainda como inovadoras. Uma delas que se sobressai é que a cena inicial do filme é a morte do personagem, né? E na morte do personagem, a última palavra que ele fala é Rosebud. E de acordo com o próprio Orson Welles, que foi entrevistado sobre o que significa Rosebud, ele disse que se refere à marca de um trenó que ele tinha quando criança. Personagem, Cidadão Kane. E isso fazia lembrar a parte mais feliz da vida dele, que era quando ele era criança. Agora, tem outras interpretações, mas essa daí parece ser a mais correta porque vem do próprio diretor. A outra característica do filme é que os especialistas chamam de profundidade de campo, que é quando você coloca a câmera para dar foco a 1, 2, 3 dimensões ao mesmo tempo. Todas as dimensões têm, ou todas as camadas, têm a mesma importância no foco. Então, se você está vendo uma conversa de 2 pessoas que falam de uma terceira que está ao fundo, né, essa terceira pessoa também vai aparecer com o mesmo foco da primeira dimensão. Normalmente, os filmes não eram assim. Quando você tinha uma conversa de 2 pessoas, estava num quarto, por exemplo, ou numa sala, que tinham vários quadros, os quadros não apareciam, você tem uma imagem.
que existia um quadro lá, mas você não via o quadro nitidamente, você só via as pessoas que estavam falando. No caso da profundidade de campo, as câmeras eram colocadas de tal forma que você via todo mundo no mesma focalização, no mesmo tom de focalização. E isso é usado até hoje. Chequei aí com um especialista na área de comunicação, diz que essa característica, né, essa função, ela é bastante trabalhada nos cursos de comunicação. Isso para mostrar que as inovações que o Orson Welles fez ainda são vivas, né, estão mantidas no cinema. Vamos falar agora dos flashbacks desse filme Cidadão Kane. Uma das características do filme é que o jornalista, um determinado jornalista, ele entrevista 6 pessoas que conhecem o Cidadão Kane para saber deles qual é a opinião deles sobre a pessoa, né? Sobre aquela pessoa pública que tem várias ações, vamos dizer, na sua vida que são consideradas boas, de sucesso, e outras ruins porque ele era um cara corrupto, mau-caráter. Inclusive ele fazia mais ou menos o que o próprio inspirador do filme, que é o Hearst, fazia, que é o jornalismo marrom, ou jornalismo de fake news. O filme, na realidade, é uma entrevista sobre o mesmo personagem, para mostrar que o mesmo personagem, ou que é a mesma pessoa, vamos chamar assim, porque ele está tentando fazer um filme para mostrar como são as pessoas. E, no caso, ele escolheu uma pessoa muito importante e pública, para mostrar que cada um tem uma maneira de interpretar aquele personagem, ou mesmo de entender aquela pessoa na vida. Então, o filme não é uma coisa linear. Você começa a ver o filme e parece que já se sabe mais ou menos o roteiro. Não, ele vai e volta, né? Com o que a gente chama hoje de flashback. Vai fazer uma cena que exige um retorno ao passado de cada cena. O Orson Welles, ele fez um filme baseado num empresário americano chamado William Randolph Hearst, que era um super magnata da comunicação, mas ele era do tipo imprensa marrom, tá? E esse cara era, diz aí os entendidos, ele era bastante prepotente, né? Como é a maioria dos magnatas que ainda existe hoje. E ele fez de tudo para acusar o Orson Welles de tudo quanto é coisa, principalmente de comunista. Atribuir este adjetivo de comunista a uma pessoa naquela época, que era na época da Segunda Guerra Mundial, né, era como acabar com a pessoa. Tá? A acusação podia destruir completamente a reputação e poderia mobilizar o governo, né, para apurar os fatos. E essa briga ficou bastante acirrada agora. Isso não é do filme, isso é por causa do filme. Outros interpretadores dizem que o próprio Orson Welles fez também alusão a vários outros magnatas da época, como Redstone, Kate Rupert Murdoch e um dos mais famosos magnatas da comunicação também, Ted Turner. Então ele transformou a figura pública do Cidadão Kane, foi inspirado por essas pessoas que tinham notadamente problemas de aceitação na comunidade. Eles eram aceitos porque eram endinheirados, eram magnatas. Mas também alguns críticos dizem que alguma parte do roteiro são palavras proferidas ou são situações que o próprio Orson Welles viveu, porque o Orson Welles também era uma pessoa ávida por sucesso, ávida por fazer coisas, né? E às vezes não se preocupava com quem estava perto dele. O Orson Welles, enquanto filmava uma cena do seu personagem, ele violentamente destrói um quarto e nisso ele se machuca, acaba cortando as 2 mãos e ele tem que trabalhar de cadeira de rodas dirigindo a parte do filme onde ele não entra, né? Nas cenas onde ele não entra. E uma outra é que, num determinado momento, há necessidade de colocar fogo, vamos dizer, algum utensílio lá, mas a coisa foi tão forte que pegou fogo no estúdio e precisou chamar os bombeiros. E uma outra situação com relação ao Orson Welles é que ele tomava mais de 30 copos de café por dia. Por causa disso, ele ficou doente, mas não desistiu, começou a tomar chá. Mas a quantidade era mais ou menos parecida e com isso acabou alterando a cor da pele dele. Quer dizer, o próprio Orson Welles era uma pessoa que era digna do filme que ele fez, porque ele era muito complicado. Além de super exigente, era um perfeccionista. Hoje no Cinema no Rádio nós falamos sobre o filme Cidadão Kane, de Orson Welles. É um filme de 1941. O bate-papo é com o Padu.
como falei para você, ele perdeu o Oscar de melhor filme para o John Ford no Como Era Verde o Meu Vale. Só que antes dele fazer o Cidadão Kane, ele assistiu mais de 40 vezes um filme do próprio John Ford chamado No Tempo das Diligências. Repetindo, a minha sensação é que o Cidadão Kane, né, como personagem, se confunde com o próprio diretor Orson Welles. E por que ele assistiu esse filme No Tempo das Diligências tantas vezes assim? O filme do Tempo das Diligências é considerado um dos melhores filmes, está na lista lá dos melhores filmes. E o John Ford é considerado um dos melhores diretores. E ele já tinha feito vários filmes antes do Orson Welles. Um dos mais famosos do Ford é O Rastro de Ódio com John Wayne, né? Então, eu entendo que o Welles quis se espelhar na técnica do Tempo das Diligências para montar as técnicas que ele fez no filme Cidadão Kane. Por isso que ele assistiu tantas vezes o filme. Para que esse filme fosse considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, não bastou apenas a direção do Orson Welles. Teve mais coisa aí, não teve, Padu? Teve. Uma das coisas que teve é a fotografia, né? O diretor de fotografia, Greg Wesley Toland, que popularizou e aperfeiçoou essa técnica que nós chamamos de profundidade de campo. Repetindo, que mostra o foco simultâneo de todos os elementos em cena. Não é só no primeiro plano, no segundo plano, ele mostra tudo. Tá? E esse Toland, né, Greg Wesley Toland, ele ganhou outros prêmios em outros filmes, não com Orson Welles, porque era considerado um dos melhores diretores de fotografia da época. A segunda coisa que eu queria reforçar é que o roteiro do Mankiewicz tem uma história por si só, tanto que tem um filme sobre o próprio Mankiewicz, né? Da vida dele, que era uma vida conturbada, porque ele era alcoólatra e, na vida real, ele frequentava a mansão do inspirador lá, o Cidadão Kane, William Randolph Hearst, que tinha uma mansão chamada Hearst House, que era uma mansão fora de série. Assim, né? No filme, essa mansão chama Xanadu. Esse crédito ao Hermann Jacob Mankiewicz, tá? Que é irmão de um outro diretor de cinema também, famoso, Jacob Mankiewicz, tem que ser reforçado nessa nossa conversa. Tem uma outra situação que eu gostaria de mencionar, para aqueles que não assistiram o filme, tem uma ligação com o seriado Feiticeira, né, onde a feiticeira tem o nome de Samantha e a atriz principal é a Elizabeth Montgomery. A mãe da feiticeira, que tem o nome de Endora. E essa personagem é feita no seriado da Feiticeira pela Agnes Robertson Moorhead, que também faz um papel simples, né, do Cidadão Kane. Ela, inclusive, foi diretora, foi produtora, essa Agnes Robertson. Era atriz de primeiro nível de teatro, que já tinha trabalhado com o Orson Welles num teatro chamado Mercury Theatre. O filme, ele conta a história de um homem muito rico. Foi um sucesso na sua vida profissional, ganhou muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, Orson Welles diz que não é um filme sobre sucesso, é um filme sobre fracasso. Por que o Orson Welles diz que é um filme sobre fracasso? É que o Charles Foster Kane, que é o nome do Cidadão Kane, ele fica sozinho lá em Xanadu, que é a casa onde ele morava, que é uma casa enorme, vivendo sozinho e afastado de todos os seus amigos, e não exercendo mais influência sobre a política, porque ele era político também. Ele se candidatou, inclusive, à presidência da República, né? Então, e a maior parte da propriedade gigante, e ele tinha muitos animais, agora não tinha mais nada. Então, ele morre longe de todas as pessoas que viviam dele, né? E só tem uma pessoa no quarto de quando ele morre que ouve a palavra Rosebud e não entende o que significa essa palavra. Marta, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: esse filme, trazendo para os dias de hoje, tá? E desconsiderando ou deixando de considerar as características da época, né, de 1941, ele pode retratar o personagem pois existem vários deles que nos rodeia, principalmente na política, né? E a coisa que mais me chama atenção é na parte de informação. Hoje, o conceito de dar informação desvirtuada, que eles chamam de fake news, ou desvirtuada ou mentirosas, é muito forte, que é um dos escopos principais do filme Cidadão Kane. A pessoa se valer do seu poder, da sua influência, para poder manipular as pessoas por meio de fake news, por meio de mensagens ou notícias falsas. Ou chamados. É muito comum você ver um chamado de um vídeo onde você vai pelo chamado e quando você vai ver o vídeo ou a notícia em si, ela não tem nada a ver com o chamado.
Morre atriz conhecida. Ele vai falar de uma atriz que morreu lá no ano 60. Esses dias eu me peguei nesse aspecto. Morre atriz famosa da Globo, Elisângela. Não era verdade. Como o chamado induz a sua curiosidade, você vai lá e vê e fica frustrado. E isso está demais. Eu tenho me treinado a não ver mais, mas é difícil. Você recomenda o filme Cidadão Kane, por quê? Eu recomendo o filme de Cidadão Kane. O fato, primeiro, é a história em si. É uma história que eu diria atual e ela pode ser assimilada para entender o mundo atual. Segundo, por causa das inovações tecnológicas. E terceiro, porque a performance de todos os atores e atrizes é de primeiro nível. Por isso que ele foi candidato a 9 Oscars e ganhou só de roteiro. Então, a conversa, o roteiro, né, o diálogo é muito forte e é super interessante assistir esse filme para poder até comparar com outros que a gente gosta. No Cinema no Rádio de hoje, nós falamos de Orson Welles, Cidadão Kane. É um filme de 1941. Nem sempre você vai achar esse filme fácil assim. Às vezes você acha no YouTube, em inglês, e às vezes parte dele em português. É um filme que não está disponível em catálogos de streaming tão facilmente assim. Mas se você tiver oportunidade, assista, procure se informar. Cidadão Kane. E agradeço ao Padu por mais esse bate-papo no Cinema no Rádio. Obrigada, Padu. Eu agradeço e até o próximo Cinema no Rádio. O filme Cidadão Kane é sobre um magnata que fez fortuna no ramo da imprensa, o enigmático Charles Foster Kane, que morre após pronunciar a palavra Rosebud. Intrigado com o significado dela, o jornalista começa a investigar o passado do influente sujeito. O elenco conta com Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead, Ruth Warwick, Ray Collins e outros. Sucesso de crítica, Citizen Kane, ou Cidadão Kane, não conseguiu recuperar os seus custos nas bilheterias. O filme foi esquecido logo depois, mas sua reputação melhorou, primeiro com os críticos franceses e, acima de tudo, depois de sua reestreia americana em 1956. Você ouviu Cinema no Rádio com Padu e Marta Padovese? Agora no Multidom, dica de atividade com o professor Michael Sullivan Rodrigues. Galera, tudo bem? Aqui é o professor Michael Sullivan Rodrigues, treinador e personal trainer. Aqui vai uma dica para vocês hoje falando sobre treinamento de força. Galera, treinamento de força é extremamente importante para você manter a massa muscular e a massa óssea. Treinamento de força previne muitas doenças. Uma delas é a osteopenia ou a osteoporose. Então aqui vai uma dica importante. Faça treinamentos de força semanalmente, visando a sua estrutura corporal, visando fortalecer seus músculos, seus tendões e principalmente mantendo a rigidez dos ossos, beleza? E até a próxima, valeu! Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.